Tem uma história que quando você descobrir, vai entender porque o Brasil inteiro ficou de queixo caído. Um jogador famoso, ídolo de milhões, que destruiu uma família inteira por causa de uma paixão proibida que ninguém esperava. Mas calma, vou contar tudo no tempo certo. E se você quer ficar por dentro de todos os segredos mais bem guardados do mundo das celebridades, se inscreva no canal agora mesmo e ative o sininho. Porque aqui você descobre antes de todo mundo quem está traindo quem está mentindo e quais escândalos estão sendo abafados pela mídia. Não seja o último a saber das fofocas mais quentes do Brasil. Porque antes de chegar na bomba principal, preciso que você entenda que o mundo das celebridades não tem limites para decepcionar a gente. Olha só o que rolou com Arthur Aguiar e Mayra Cardi. Imagina descobrir que seu marido te traiu não uma, não duas, mas 16 vezes. 16. A própria Mayra teve que expor tudo nas redes sociais porque não aguentava mais guardar essa dor sozinha. E o pior? Eles tinham uma filhinha pequena, a Sofia. Arthur conseguiu destruir uma família inteira por puro egoísmo. Mas sabe o que me deixa mais revoltada ainda? É quando a traição vem acompanhada de anos de mentira. Luan Santana e Jade Magalhães ficaram juntos por 12 anos. 12! Eles até compraram uma mansão juntos, fizeram pedido de casamento romântico num balão, mas nunca oficializaram porque, no fundo, o Luan já sabia que não conseguiria ser fiel. E não para por aí não. Gente, tem caso que é de dar dó mesmo. A Xuxa, nossa eterna rainha dos baixinhos, aguentou 11 anos de relacionamento com Luciano Zafir. Sabe por que terminou? Ciúmes doentio. O homem era tão possessivo que ela não conseguia nem trabalhar em paz. Imagina viver assim, sempre pisando em ovos, sempre se explicando, sempre sendo vigiada. Enquanto isso, Grazi Massafera também estava passando pelo seu calvário particular. 6 anos de relacionamento com Cauã Raymond, uma filha linda, a Sofia, e aí descobriu que ele estava se envolvendo com uma colega de trabalho. Porque é assim mesmo, né? Eles acham que podem ter tudo na vida, família em casa e aventura na rua. Agora me diz uma coisa, você já imaginou acordar no meio da madrugada e seu marido chegar falando que quer se separar do nada? Foi exatamente isso que aconteceu com Andressa Suíta. Gustavo Lima simplesmente acordou ela de madrugada para comunicar que estava tudo acabado. Sem explicação, sem conversa, sem nada. A mulher ficou em choque total. Mas tem uma separação que mexe comigo de um jeito diferente. Whindersson Nunes e Luísa Sonza eram um casal dos sonhos da internet. Ele com 80 milhões de seguidores, ela estourando na música, jatos particulares, mansões, vida de luxo total. Aí de repente anunciam que não estavam na mesma sintonia. Gente, que sintonia é essa? Porque quando você tem tudo na vida e ainda assim não consegue fazer dar certo, o problema é muito mais profundo. Quer saber de outro que me impressiona? Marcelo Adnet. O cara tinha Dani Calabresa, uma mulher linda, talentosa, bem-sucedida, e mesmo assim foi lá e traiu. As fotos dele com outra mulher viralizaram na internet e pronto. Acabou com tudo. 7 anos jogados no lixo por algumas horas de prazer. E olha que tem história muito mais pesada ainda. O Dado Dolabella, aquele galã de malhação que todo mundo amava, virou um pesadelo na vida da Viviane Saraíba. A mulher teve que pedir medida protetiva por causa de violência doméstica. Imagina o terror que ela viveu dentro de casa. Mas nem todo mundo termina mal, viu? Tem caso que pelo menos termina com dignidade. Tiaguinho e Fernanda Souza conseguiram transformar o casamento em amizade. 4 anos juntos, casamento cheio de famosos, e quando viram que o amor tinha virado amizade, tiveram maturidade para aceitar. Respeitoso, né? Agora, a Anitta tem uma desculpa diferente de todo mundo. Sabe por que ela e o Gui Araújo terminaram? Falta de tempo. A mulher estava conquistando o mundo, Times Square, Madison Square Garden, Netflix, tudo ao mesmo tempo. Aí fica difícil mesmo manter relacionamento. Mas tem uma coisa que me chama atenção em todas essas histórias. Por que os homens acham que podem ter tudo? Kelly que descobriu várias traições do latino. Luciana Gimenez foi traída pelo Marcelo de Carvalho depois de 12 anos casados. Rafa Kalimann descobriu várias traições do Rodolfo. É como se eles pensassem assim, tem uma mulher maravilhosa em casa, mas por que não ter mais algumas por aí? E o pior é que destroem famílias inteiras no processo. Olha o caso da Manu Gavassi com Chai Suede. 3 anos de relacionamento,
casamento nos planos, e ele vai lá e estraga tudo por uma traição. A Manu até fez música sobre isso, porque quando a gente é artista, pelo menos consegue transformar a dor em arte. Sabrina Sato e Duda Nagli também separaram após 7 anos, mas pelo menos tiveram a decência de não expor os motivos. Algumas coisas é melhor mesmo ficar em sigilo, né? Mas tem casos que a gente fica pensando, será que valeu a pena? Bonner e Fátima Bernardes ficaram 26 anos juntos, tiveram trigêmeos, foram o casal mais icônico da televisão brasileira. E aí, depois de mais de 2 décadas, resolvem que não dá mais certo. Será que não dava para tentar mais um pouquinho? Cristine Fernandes e Floriano Peixoto também surpreenderam todo mundo. Eles eram discretos, reservados, nunca apareciam em escândalo. Aí do nada anunciam separação por desgaste natural. Às vezes até os relacionamentos mais tranquilos chegam ao fim. E a Sheila Mello? Conheceu Fernando Scherer na fazenda, se apaixonou, casou, teve filha, 8 anos de união, e depois terminaram amigavelmente. Pelo menos conseguiram manter a civilidade. Mas vamos falar de caso esquisito mesmo. A Nadine Gonçalves, mãe do Neymar, se envolveu com um cara bem mais novo, o Thiago Ramos. A diferença de idade já chamava atenção, mas o relacionamento foi tão turbulento que os dois acabaram até na delegacia. Durou só alguns meses, mas foi intenso demais. Mariana Ximenes também teve seu relacionamento testado durante a pandemia. Ela e Felipe Fernandes foram morar juntos no Rio, e a convivência forçada do isolamento social acabou desgastando tudo. Pandemia foi cruel com muitos casais, né? Regiane Alves e João Gomes conseguiram pelo menos ter 2 filhos em 7 anos juntos antes de se separarem. Às vezes o desgaste natural mesmo é inevitável, principalmente quando você vive sob os holofotes. Agora, tem um caso que ainda deixa todo mundo perplexo. Jojo Marontini, que estourou com Que Tiro Foi Esse?, se separou do MC Renan Pitbull porque ele reclamou que ela não dava apoio suficiente. Imagina só, a mulher estava no auge da carreira, trabalhando duro para conquistar o sucesso, e o cara reclamando que ela não tinha tempo para ele. Alexandre Borges e Júlia Lemertes também tiveram uma história bonita que durou 22 anos. Eles se conheceram em novela, trabalharam juntos em várias produções, tiveram um filho, mas mesmo assim não resistiram aos boatos de traição. Pelo menos conseguiram manter a amizade depois. Mas agora chegou a hora de revelar a história que prometi no começo. Lembra daquela bomba que eu falei? Então, prepare-se porque o que você vai ouvir agora vai te chocar de verdade. Hulk, o jogador que todo brasileiro conhece, que representou nosso país em Copas do Mundo, que jogou na Europa, na Ásia, que foi ídolo de milhões de crianças. Esse homem, depois de 12 anos casado com Irã Souza, mãe dos seus 3 filhos, resolveu se apaixonar pela sobrinha da própria esposa. Você entendeu direito, o cara largou a esposa para ficar com a sobrinha dela. Imagina o Natal em família depois disso. Imagina o constrangimento de todos os envolvidos. Irã teve que explicar para os filhos porque o pai estava namorando a prima deles. É de uma falta de caráter tão absurda que até hoje a gente fica sem acreditar que isso realmente aconteceu. O homem destroçou não uma, mas 2 gerações da mesma família. Porque não é só Irã que foi traída, é toda a estrutura familiar que foi implodida. E o pior de tudo, ele ainda tentou justificar dizendo que foi amor à primeira vista. Amor à primeira vista com a sobrinha da sua esposa, Hulk? Sério mesmo? Essa história mostra até onde pode chegar a falta de limites de alguns famosos. Eles acham que sucesso e dinheiro dão direito a qualquer coisa, inclusive destruir famílias inteiras sem a menor consideração pelos filhos, pela ex-mulher ou por qualquer pessoa envolvida. O processo de divórcio entre Hulk e Irã foi um dos mais polêmicos que já vimos, e até hoje todo mundo comenta sobre essa situação surreal. Porque uma coisa é trair com uma estranha, outra completamente diferente é trair com alguém da própria família. E agora me responde uma coisa, você acha que existe perdão para uma traição dessas? Ou tem limite que quando ultrapassa, não tem volta mesmo? Conta aqui nos comentários qual foi a pior traição que você já viu na vida real e o que você faria no lugar da Irã. E se você chegou até aqui, é porque realmente gosta de fofoca de qualidade. Então se inscreva no canal, deixe seu like e ative todas as notificações. Prometo que sempre vou trazer para você os escândalos mais chocantes do mundo das celebridades, antes que vire manchete em qualquer lugar. Seu like e sua inscrição me ajudam a continuar investigando e revelando tudo o que eles tentam esconder da gente.